Haja visto que a primeira epístola a Timóteo, juntamente com a segunda, e também com a epístola de Paulo a Tito, elas são comumente chamadas epístolas pastorais, e são assim chamadas por quê? Porque Paulo escreve a Timóteo em Éfeso e a Tito em Creta, para aconselhá-los, para mostrar a eles como eles, sendo pastores, deviam tratar com diversas classes de pessoas dentro da casa do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, mostra a Timóteo como ele deve tratar com as mulheres de um modo em geral. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele mostra a Timóteo como Timóteo deve tratar com as mulheres mais idosas. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele ensina e mostra como as viúvas devem ser tratadas, como os anciãos devem ser tratados, como os jovens devem ser tratados, como os servos, aqueles que têm o Senhor, devem ser tratados, como os ricos deste mundo devem ser tratados, e também se Deus disse que vai te curar, Êxodo 15:26 diz que ele é Jeová Rafa, Deus que sabe. Se ele disse que vai salvar tua casa, eu profetizo de olho aberto que você e a sua casa servirão ao Senhor, e a sua casa será uma casa de oração. Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher no seu lar. Essa peleja não é sua, então para que lutar? Mas a vitória já é sua. Satanás perdeu, a sua casa vai servir ao Senhor. O seu esposo não te vai chorar, vai te fazer sorrir. Os seus filhos vão fazer parte da mocidade e a casa é eu sinto Deus respondendo orações e entrando em Pai cheia de maçúria, a combinacando réstia. Eu sinto Deus cumprindo promessas, entrando em casas aqui esta noite. A sua casa vai mudar, o seu filho vai mudar, a sua esposa vai mudar. Encorajamento, porque se você estudar a história, Timóteo era um jovem pastor. Ele tinha tão somente 30 anos de idade e estava à frente da igreja de Éfeso. Os obreiros mais velhos não acreditavam em Timóteo, não acreditavam no ministério de Timóteo, não acreditavam na chamada de Timóteo. Eles achavam que Timóteo não dava conta do recado. O descrédito havia chegado na vida de Timóteo, e Timóteo andava meio cabisbaixo, meio triste com isso. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo para ele, disse: Timóteo, eu bem sei, eu bem conheço, estou ciente das tuas lágrimas. O descrédito fazia Timóteo chorar, mas Paulo olha para Timóteo e diz assim: mas quem te chamou foi Deus e não foi o homem. Quem te colocou aonde você está foi a promessa de Deus e não foi o homem. Quem te deu o ministério foi o Espírito de Deus e não foi meia dúzia de invejoso, nariz em pé, linguarudo que fala mal da sua vida. Foi Deus que te deu. Deus que te deu seu ministério, planta. Se foi Deus, se não foi o homem, prega. Se foi o Senhor que te chamou como profeta, profetiza. Foi Deus e não foi o homem. Esse invejoso, esse linguarudo, ele vai. O próprio Jesus havia falado, quando abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Nós vemos Jesus olhar para os discípulos e fazer uma pergunta: meus alunos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem e dizem assim: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, até mesmo dizem que o Senhor é Elias ou qualquer um dos profetas. Jesus disse: disseste bem, mas quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro, tomando a palavra, olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus bate palma e parabeniza: parabéns, Simão Barjonas, porque não foi carne, não foi sangue quem o revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E Jesus promete: sobre essa pedra, falando de si mesmo, edificarei a minha igreja. Esqueceu por estar preso por causa do Evangelho? Não. Paulo não se entristeceu por estar sofrendo privações como se fosse um prisioneiro comum. Não, Paulo não se entristece por causa destas coisas. Paulo também não se entristece porque havia uma testificação
de que o dia da sua morte se aproximava e que o seu ministério chegara ao fim. Nada disso entristece Paulo, mas o que realmente abate o espírito de Paulo e faz lágrimas rolarem aos olhos de Paulo é que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1, no verso 15, e diz o seguinte: Timóteo, todos os que estão na Ásia me abandonaram. Paulo estava numa cela úmida de Roma, prestes ao dia da sua morte. E Paulo chama a atenção de Timóteo e diz: Timóteo, as privações não me entristeceram, estar preso também não me entristece, o dia da minha partida e da minha morte se aproximar também não me entristece, porque há muito tempo atrás Paulo já tinha dito: eu desejo partir e estar com Cristo. Era a maior vontade de Paulo. Paulo mostra para Timóteo que o que realmente o entristece é que no momento de dificuldade, no momento de cativeiro, no momento de prisão, no momento em que ele mais precisava, os amigos lhe viraram as costas. Paulo desabafa com Timóteo e diz: Timóteo, quando eu estava pregando em todos os congressos da igreja primitiva, quando meu nome estava lá em cima, os cantores tudo pegavam carona, tudo estava do meu lado para crescer no ministério. Paulo, quando meu nome estava em alta, que eu botava a mão expulsada do demônio, às vezes não precisava nem botar não, só tirar alguma coisa do meu corpo, um lenço, e o demônio saía e a enfermidade ia embora. Todo mundo colou do meu lado e quis pegar carona para crescer, para ganhar nome. Todo mundo ajudou. Paulo estava dizendo: Timóteo, quando eu estava fundando igreja, ocupado nas viagens missionárias, andando de cidade em cidade, não faltava amigo, não faltava ninguém para me dar um tapinha no ombro e dizer: esse pregador bom é Paulo, prega muito. A cada igreja nova que eu abria, quando eu olhava para trás, eu tinha mais e mais amigos. Mas agora que eu estou dentro de uma cela, agora que eu estou cativo, agora que a minha morte se aproxima, agora que o meu ministério está chegando ao fim, aonde estão os amigos? Aonde estão aqueles que cantaram no congresso que eu preguei? Aonde estão aqueles que eu dei para orar, expulsar demônio e fazer obra de libertação? Aonde estão aqueles que me acompanharam em Listra, em Derbe, em Icônia, em Antioquia, em Tessalônica, em Atenas? Aonde estão eles? Quando Paulo precisava do calor humano, a frieza da ausência falou mais alto. Quando Paulo precisava de palavras amigas, as bocas se fecharam. Você vai pôr as mãos sobre os enfermos serão curados. Os seus lenços, você enxuga suor, a sua veste, aonde chegar um lenço seu, o demônio vai ter que sair no nome de Jesus. Quem vai cooperar com o seu ministério não é o homem, mas Deus. A sua palavra não vai ser vazia, mas vai ser carregada com os sinais. Eu quero na direção de Deus. Você que está ocupado na obra, pregando, louvando, você que está fazendo o vídeo de Jesus, faz assim com a mão. Recebo algo na baixando o resto, a boca e a sede ligada. Na baixura, ligando o resto, a boca e a sede ligada para o índice, ou os marcos. Julias bolsas que na vassoura, cando o resto. Abracando, chega a súria, combinacando o resto. Anabada como nascendo o resto da Julia Post, cabendo, experimentando lá. Julia Post, quendo resta, mandura batalho. Abaste, ema súria, treque, post, cai. Abaste como nacando, tudo, experimentando. Chega súria, cobiacando o resto. Levaste como nascendo o resto. Copiacando, anabaixando, arabacando, cuiacema, suribicom, nacando, anabaixou, que a voz ficando, resta, libero eu, o Senhor, esta noite uma unção diferente sobre as vossas, anabaixando, resta, derramo sobre esta casa, esta noite, talentos, confirmo eu a pregação, confirmo eu os louvores, confirmo eu o ministério que tenho dado aos meus filhos aqui presentes, com os sinais. O câncer vai sair, a AIDS vai embora, o batismo com o Espírito Santo vai inundar o vosso
ministério, o vosso louvor